As lendas mais antigas não estão escritas em pedra, mas ecoam nos gritos do tempo. Antes que o primeiro homem tivesse nome, antes que a luz ousasse rasgar o véu do vazio, já existia ele, o Mal Eterno. Seu nome? Nenhum ousava pronunciá-lo. Dizia-se que apenas pensar em sua identidade era oferecer o coração ao abismo. No início, havia apenas o silêncio. Mas nem todo silêncio é paz. Este era um silêncio carregado, doente, fermentando com uma presença impaciente. Era lá, no centro do nada, que nasceu Tarzul, aquele que devora o ciclo. Ele não foi criado. Ele foi permitido. O vazio o deixou entrar. E quando ele chegou, nada mais foi puro. Tarzul não tinha forma definida, pois sua verdadeira aparência destruía a percepção. Era descrito pelos loucos como um amontoado de olhos que choravam sangue invertido, bocas que falavam línguas mortas que nunca existiram, e chifres que se multiplicavam quanto mais se olhava para eles. Mas seu verdadeiro poder não estava no corpo monstruoso, estava na palavra esquecida que o definia. Um nome enterrado tão fundo nos alicerces do universo que as estrelas tremiam quando tentavam sussurrá-lo. A primeira era foi marcada por sua ascensão. Mundos inteiros deixaram de existir sem deixar poeira. Civilizações avançadas, feitas de ouro vivo e pensamento cristalizado, caíram em um silêncio tão profundo quanto o que o precedeu. Tarzul não guerreava, ele contaminava. Ele se infiltrava nos sonhos, nos corações, na própria identidade das criaturas. Um império de bilhões poderia cair com apenas uma palavra. Um nome pronunciado por um súdito enfeitiçado. Aqueles que o chamavam jamais se lembravam de o ter feito. Mas suas almas sumiam para sempre. No mundo de Merídeos, onde o tempo fluía em correntes visíveis e os rios eram feitos de memória líquida, um grupo de seres desperta uma profecia. Esquecida, eram os guardiões das raízes, entidades que brotaram do coração de um planeta moribundo, criadas para preservar o equilíbrio. Entre eles, uma figura ganhou força. Seratul, a guardiã do grito silencioso. Ela era feita de sombras costuradas, por luz, e sua voz só podia ser ouvida nos sonhos mais profundos. Seratul sabia que Tarzul estava prestes a retornar. Os ecos da destruição já dançavam nas margens do tempo. Mas o retorno de Tarzul não era simples. Ele precisava de um receptáculo, uma forma mortal, uma ponte entre a podridão e a criação. Essa ponte nasceu em um orfanato esquecido no mundo de Endra, onde a chuva nunca cessava. A criança se chamava Vaen, silencioso, olhos negros como o poço mais fundo. Ninguém sabia de onde ele vinha, e ninguém ousava se aproximar. Desde os Naderdetsurs, 7 anos, Vaen sonhava com palavras que não existiam. Ele desenhava símbolos nas paredes, que faziam os adultos sangrarem apenas ao olhar. Ele ria de maneira estranha, como se tivesse 100 vozes dentro de si. A cada ano, o solo ao redor do orfanato morria, animais desapareciam, e em uma noite em que o céu se partiu em linhas de agonia, Tarzul sussurrou seu nome no ouvido de Vaen. A união foi selada. A segunda era começou com fogo negro. O céu não escureceu. Ele virou carne, pulsando e gritando, como se o mundo inteiro tivesse entrado em colapso uterino. Vaen não era mais humano. Seu corpo era o palco de algo, infinitamente mais perverso. Tarzul andava novamente. Os mundos caíram em pânico. Deuses antigos, que dormiam há éons sob os desertos das estrelas mortas, acordaram para tentar impedir. Um por um, morreram. Suas mortes não deixavam cadáveres, apenas conceitos corrompidos. Onde antes havia esperança, nasceu a ruína. Onde antes havia amor, nasceu fome. Mas Seratul não havia desaparecido. Ela caminhava entre ruínas, reunindo os fragmentos de realidades desfeitas, buscando o único artefato que podia selar o nome do mal eterno, o espelho do grito final. Um artefato criado por vozes que nunca foram ouvidas, forjado no silêncio, de um coração que se recusou a odiar. Quando finalmente ela encontrou o espelho, não havia mais mundos ao redor.
apenas um campo